É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo e eu espero que vocês estejam bem. Vídeo de hoje quero estar falando aí sobre um assunto que surgiu lá no meu grupo de WhatsApp. E se você quer participar do meu grupo de WhatsApp, é só mandar para mim aí um WhatsApp, né, no meu particular e falar: ó, Sidney, quero participar do seu grupo, tá? Tô deixando o número aqui embaixo. Você fala um oi para mim, diz seu nome, tudo certinho, e estarei adicionando você no meu grupo de WhatsApp. Aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar fazendo lá no meu grupo. E vamos lá então, sem mais delongas, qual é que é o assunto que surgiu lá no meu grupo de WhatsApp? Vamos lá? Vamos falar aí de o que significa, né? O comentário, na verdade, foi uma pergunta de um inscrito no meu WhatsApp, né? Então, ele me perguntou lá o seguinte: o que significa motor da moto tá cheio, né? Eu sou uma pessoa, quem assiste os meus vídeos aí, já me ouviu falar aí quando eu tô na estrada, que quando eu vou começar a subir a Serra do Juquiá, por exemplo, eu já engato uma quarta marcha para poder subir com o motor cheio, né? E o que eu quero dizer com isso? Quero subir com o motor cheio. Então, vamos lá, vamos explicar agora. Na verdade, não sei se o termo técnico para essa situação aí é esse, tá? Vamos dizer que é uma gíria que eu criei. Não, eu já vi outras pessoas falarem assim também, então não é uma coisa que eu criei. Vamos dizer que é uma gíria aí, né, para expressar essa situação de motor cheio, né? Então vamos lá, e o que significa então motor cheio? O que eu quero dizer se refere aí ao fato de que eu estou com a moto no seu torque máximo, né? O motor está trabalhando bem, com folga, e está me dando um torque máximo que ela pode me dar, né? Independente, tá, da marcha que eu tô, tá? Independente da marcha que eu tô. Então ela tá numa faixa de giro aí que está suprindo as minhas necessidades, mais uma vez, independente da marcha que eu tô, tá? Mas ela está cumprindo as necessidades sem eu precisar enrolar cabo nem nada. Ela está indo redondinha, ela está com o motor cheio. Com isso eu estou andando tranquilo, estou economizando gasolina e não estou forçando o motor da moto, entendeu? Então qual seria então esse ponto ideal, né? Esse giro ideal, esse torque ideal, né? Esse giro ideal para me dar um torque ideal. Qual seria então? Bom, para isso a gente vai ter que entender um pouco o conceito de motor. Lembra que algumas vezes aí eu comentei que eu sou uma pessoa que não me contento em saber como a coisa funciona. Eu gosto de entender a essência da coisa, né? Cada detalhe, o que explica o funcionamento de uma forma completa. Já disse em uma live que não me contento em ser um mecânico que aperta parafuso, que troca peça. Eu quero ir mais fundo no negócio, eu quero entender o que a pessoa que fez o motor, que projetou o motor, no que ela estava pensando quando ela projetou aquilo, qual o desafio ela queria vencer, o que ela queria entregar. Então eu gosto de entender isso. Fazendo meu curso de mecânica e tudo mais, tive um professor muito legal que me tirou várias dúvidas, né? Inclusive essa dúvida. Vamos lá então. Conceito de motor. Existem 3 conceitos de motor. A combustão, motor ciclo Otto. São aplicados de acordo com a necessidade e a proposta de cada modelo. Graças ao avanço tecnológico, hoje é possível trabalhar com um tipo só de motor e conseguir quase tudo aquilo que o cara quer, aquilo que a pessoa quer. Aí ela vai ter só que aumentar cilindradas ou aumentar número de cilindros e aí por diante, tá? Então vamos lá, quais são esses 3 tipos de motores? Veja bem, na sua concepção, os motores são todos iguais, né?
pistão, biela, câmbio, o projeto é o mesmo, desde que foi criado o primeiro motor, o conceito, o projeto é o mesmo, mas o conceito muda lá então. São 3 tipos de motores, como eu falei. Quais são esses motores? São os motores que nós chamamos de quadrado, motores subquadrados e motores superquadrados. O conceito do funcionamento é o mesmo, só muda esses detalhes, vamos dizer assim, de curso de pistão e diâmetro de pistão, porque o pistão, vamos dizer, é o coração do motor, é o que está batendo lá, é o que está batendo, é o que está pulsando, é que está mandando toda a energia gerada na queima do combustível, né, na explosão do combustível, para o resto do motor, para câmbio, para transmissão, para roda e fazendo o motor andar. Então existem esses 3 tipos de motores. Como eu falei, hoje em dia é mais usado um deles, né? Um deles porque os avanços tecnológicos proporcionam aí uma boa margem aí, tanto de força quanto de velocidade. Mas vamos lá então. Motores quadrados, né? Quando eu falo motores quadrados, e esses são os mais usados hoje. Por que dizemos que esses motores quadrados? Por que chamamos esses motores de quadrados? Porque, veja bem, o diâmetro do pistão se aproxima mais da medida do curso que esse pistão vai percorrer, né? Ele sobe, comprime, a explosão, ele desce. Então, a medida do diâmetro do pistão se aproxima mais desse curso que ele vai percorrer. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o motor de uma Chopper Road, por exemplo. O pistão da Chopper Road tem um diâmetro de 57,3 milímetros, certo? Então, você pega aqui a distância entre um ponto e outro do pistão, vezes, enfim, eu acho que eu já expliquei isso em algum vídeo, né? Vezes π, vezes isso, vezes aquilo, você vai chegar no diâmetro total do pistão, que é de 57,3 milímetros. E o trecho que ele percorre na hora da explosão, esse trecho que ele percorre é de 57,8 milímetros. Veja bem, 57,8 milímetros, 57,3 milímetros de diâmetro. Veja que é uma medida que se aproxima. Então, se eu colocar esse 57,3 aqui e esse 57,8 aqui, né, e fechar essa figura como um quadrado, quem olha à primeira vista assim, sem medir, vai achar que é um quadrado perfeito, né? Então, é por isso que a gente chama ele de quadrado, né? Porque as medidas, elas são quase pouca coisa de diferença, 5 milímetros apenas de diferença para o diâmetro do pistão e para o trecho que ele percorre, né? Então, a gente chama isso de motor quadrado. Então, esse motor ele vai te entregar, seja um torque bom e seja uma velocidade boa, só que, claro, né, em equilíbrio, tá? Tanto força quanto velocidade vai estar meio em equilíbrio. Então, ela não vai ser nem tão forte e nem tão veloz. Vai ficar ali no equilíbrio, né? Vai depender muito de transmissão que você está usando, de câmbio que você está usando, de quantidade de cilindros que você está usando. Mas vai ser sempre bem equilibrado. Por exemplo, um motor desse com 4 cilindros, claro, vai te entregar mais torque, vai te entregar mais velocidade. Mas não o dobro, mas vai estar sempre mais ou menos equilibrado, né? Então você pode pôr no motor desse com 4 cilindros e os 4 com as mesmas medidas. Você pode pôr uma transmissão um pouco mais alongada, ou um câmbio um pouco mais alongado, porque você vai ter força para vencer isso. Então você vai conseguir uma velocidade maior, porém vai estar sempre em equilíbrio, né? Então, esses motores costumam ter uma faixa de torque aí entre 4 a 6 mil giros, tá?
Então você estando entre 4 e 6 mil giros, ele te dá um torque legal, né? Por exemplo, nas trocas de marcha, com 4.500, 5.000 giros, você faz as trocas de marcha, né? Sem dar aquela falta de força. E lógico, da quarta para quinta você vai ter que esticar um pouquinho mais, vai ter que jogar 6.000 giros ali para poder jogar uma quinta. E daí para frente, o giro vai aumentando, né? A velocidade vai crescendo. Porém, quando for necessário usar o torque do motor, os giros vão cair ali para 6.000 giros. E se eles começarem a cair mais do que isso, você vai ter que subir uma marcha. Não adianta você enrolar o cabo, às vezes até resolve um pouco, mas você vai estar gastando mais combustível, forçando mais o motor da moto. Então, o legal mesmo é você jogar uma marcha para cima. É interessante isso, por exemplo, motos que tem conta-giro, porque para quem não tem muito aquela habilidade, né, aquela visão, né, o sentido mais aguçado, assim, por exemplo, dificilmente eu olho para o conta-giro, eu sinto que a minha moto está pedindo marcha ou não, mas é sempre em torno disso, 4 e 6 mil giros. Tá, e o outro motor que você falou? Bom, vamos imaginar então um motor que tem o diâmetro do pistão de 72 milímetros e ele vai percorrer ali um total de 46 milímetros. Ó, perceberam? Você tem um puta de um pistão que vai percorrer um trecho curtinho. Então, esse motor é denominado motor super quadrado, por causa disso mesmo, porque ele tem um pistãozão grande, mas ele percorre um trecho bem curto. E o que acontece com esse motor? Esse motor vai ter bastante giro, percebeu? Porque ele vem aqui, ele comprime, na hora da explosão ele faz isso e já volta. Então perceba que, né, o motor quadrado ele vai fazer isso e isso, certo? Aí o motor super quadrado, então é um motor que vai ter bastante giro. E isso favorece o quê? Bastante giro, pô, velocidade final. Então essa é uma moto, vamos dizer assim, uma moto bem esportiva. Essa é uma moto super esportiva, vamos dizer assim. Uma moto que vai percorrer aí grandes velocidades, acima de 200 km por hora. Vai conseguir ter essa velocidade final num giro maior. Então ela perde torque, tá? Ela ganha em velocidade, mas ela perde em torque, porque o torque dessa moto vai se apresentar aí acima de 10 mil giros, de 10 mil a 12 mil giros. Tudo bem que hoje em dia, como eu falei, com os avanços tecnológicos, isso é bem pouco sentido na prática. Geralmente essas motos têm 4 cilindros, então esse lance de você colocar mais cilindros te dá uma força maior, porque você tem intervalos de explosão menores. Mas para você atingir um torque total dessas motos, você tem que estar acima de 10 mil giros. Então você consegue até velocidades acima de 200 km por hora, mas se cair de 10 mil giros, você tem que abaixar a marcha, não tem jeito. E não adianta enrolar cabo, porque perde força mais rápido, por exemplo, do que os motores quadrados. Mas enfim, tem todo um avanço tecnológico, tem tudo uma eletrônica, então acaba que a gente acaba nem sentindo muito isso. A gente que é leigo, que usa a moto para o dia a dia, acaba nem sentindo isso, mas para quem está na estrada querendo grandes velocidades, acaba sentindo sim, porque para manter grandes velocidades, bobeou, você tem que jogar uma quinta ou uma quarta, geralmente são motos de 6 marchas, então sente bastante. Então, para ela estar com o motor cheio, ela tem que estar nessa faixa de giro, de 10 mil a 12 mil giros, varia muito da marca da moto, da eletrônica e da proposta da moto. Fica nessa faixa de torque, você vai ter motor cheio entre 10 e 12 mil giros, tá? Já os motores, por exemplo, vamos falar daquele motorzão de uma Harley, por exemplo. Ela tem um pistão de 75,3 milímetros, mas vamos lá, mas esse pistão de 75,3 milímetros vai percorrer um curso de 111,3 milímetros. Ó, perceberam?
Então você tem um pistãozão que vai sair daqui e vai fazer isso e vai voltar, certo? Então nós temos no motor quadrado, ele vai fazer isso. No motor super quadrado ele vai fazer isso, certo? No motor subquadrado ele vai fazer isso e isso. Aí você vai falar, mas isso não é um quadrado, isso é um retângulo. Mas veja bem que no raciocínio de quem projeta motor, o sub tem a ver com profundidade, né? Quem gosta de som, por exemplo, coloca um subwoofer. Por quê? Porque vai pegar aqueles graves mais profundos, né? Aquelas frequências bem mais baixas que estão lá embaixo. Mesma coisa o subquadrado, né? Ele vai bem no fundo, ele vai buscar força mesmo lá nas profundezas da potência, vamos dizer assim, né? Então, ele sobe, tem uma taxa bem alta de compressão, bem apertado ali, e a hora que acontece a explosão, né? A hora que acontece a explosão, então ele desce todo esse percurso, mandando torque, mandando força para o resto do motor, para o câmbio, para a transmissão, para tudo mais. São motores que te dão muita força, mas muita força, né? Esse motor de 2.000 a 4.000 giros, ele já está te dando força. Você soltou a embreagem sem acelerar mesmo, mesmo que não tenha injeção eletrônica nem nada, se soltou a embreagem, ele já está fazendo a moto andar. Se você cavocar muito, ele sai levantando a frente da moto para cima. E é por isso até que essas motos elas têm um ângulo de caster maior, ela tem entre-eixos maior, para você não levantar ela na mão, né? Para você na acelerada não fazer ela empinar, né? Porque são motores muito fortes. Esses motores te dão muito torque em giros bem baixos, né? Por isso que são motores até, vamos dizer assim, indestrutíveis, né? Porque você não precisa jogar muita força, você não precisa dar muita mão para esses motores terem força, então eles estão sempre girando com folga. Porém, são motores que gastam bastante e por ter essa distância para o pistão subir e descer, se a gente pegar um motor desse com um cilindro só, vai virar uma vibração doida, né? E o motor não vai ter tanta velocidade. Então, geralmente são motores com grandes cilindradas, 1.200, 1.600 cilindradas, e geralmente sempre acima de 2 cilindros, né? De 2 cilindros para cima. Hoje não está sendo usado tanto assim esses motores, né? É usado assim, por exemplo, se você pegar uma estradeirona, uma Goldwing, uma Road King, elas têm até um motor assim. Porém um pouco menos do que essas medidas que eu te passei, mas vai ter 4 cilindros, né? E são motos para viagem. A vantagem dela é que elas têm força para subida e tudo mais, mas isso não quer dizer que lá naquela serra que eu subo em quarta com a minha motinho, ela vai subir em quarta também. Não vai pelo seguinte, porque ela não tem a mesma estabilidade que as motos pequenas têm, que as motos esportivas. Então você vai ter que segurar a mão, porque fazer curva não vai ser tão simples assim como fazer curva com uma moto esportiva, que tem um ângulo de caster mais fechado, que tem entre-eixos mais aproximados. Então é uma moto que não te dá tanta segurança assim para você estar fazendo curvas em alta velocidade. Mas para grandes distâncias não tem subida, não tem nada, né? Você consegue manter ela numa velocidade aí média, bem mais alta do que as outras motos, porque ela tem mais força e sem ter que estar mudando muita marcha. Então o motor dessa moto está cheio entre 2.000 e 4.000 giros. Vocês entenderam? Então é por isso que eu digo, né, que para ter uma moto, antes de seguir os seus desejos, você tem que analisar bem para que você precisa da moto. Bom, eu preciso da moto para usar no dia a dia, ela tem que ser econômica, né? Ela tem que ser uma moto ágil, que eu consiga vencer o trânsito ali, que eu consiga chegar sempre na frente, e econômica. Ah, mas eu quero que ela seja veloz. Bom, aí até
sei lá, uma 350, uma 400, geralmente são motos leves. Eu mesmo aconselho quem quer uma moto assim, pega uma 250 ou uma 300 ou até uma 350 para uso urbano, né? Você vai ter moto leve e você vai ter moto que vai te entregar aquilo que você deseja na cidade, porém na estrada não. Ah, mas eu não ligo para o consumo. Então, você pode pegar uma Naked, né, 750, você vai ter a mesma agilidade no trânsito, tudo. Ah, mas eu quero uma estradeira. Bom, você vai pegar viagem direto, você vai viajar todo final de semana, uma estradeira, show de bola, né? Uma estradeira show de bola para você, vai te atender bem, porém na cidade, porém em curvas, né? E porém em economia, ela vai te deixar um pouco na mão, né? Porque são motos um pouco mais gastadeiras, embora sejam motos fortes. Então, vocês entenderam mais ou menos? Por exemplo, para viagem, para cidade e tudo, hoje nós temos as trails. Trail aí são motos quase que completas, que te dão versatilidade no trânsito, embora o tamanho às vezes não ajude, que não gastam tanto assim, e para viagem são motos confortáveis e tudo, tanto para curva e tudo mais. Porém, se você quer mesmo mais agilidade e economia, não tem jeito, tem que ser motos de 110, 115 até 300, 350 cilindradas. E lógico, sempre a maior vai gastar um pouquinho mais. Então eu espero ter ajudado vocês. Vocês entenderam o que é então estar com o motor cheio? Não sei se tem um nome técnico para isso, mas eu digo andar com o motor cheio. Quando eu digo andar com o motor cheio, estar com o motor numa faixa de torque boa para me atender na situação em que eu estou vivendo. Passou disso numa reta e tudo mais, aí o motor vai conforme dá para ir até atingir a velocidade que ele atinge, e aí já não tem nada a ver, numa reta já não tem nada a ver com torque, tem mais a ver com giro, tá? Então vocês entenderam mais ou menos? Eu espero ter ajudado aí o pessoal que tem essa dificuldade de entender o que é estar com o motor cheio. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Então, inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações aí, deixe seu like ou seu dislike, comenta, tá? E querendo fazer parte do meu grupo, já deixei o número lá, é só mandar um oi para mim. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, é isso aí.